Oi, pessoal! Hoje estou com uma convidada especialíssima aqui no Espaço Criar e Gravar, a nossa querida Suzane. Tudo Bem-vinda! bem, obrigada, Vaca. Tudo bem com você? Graças a Deus bem, e nós estamos aí num ascendente de filmes e tal, e ela veio contar a história dela sobre o filme O Som do Silêncio, que conta a história da nossa querida Giane, também a conheci bastante, né? Foi uma perda assim irreparável para o nosso meio aqui, essa amizade querida que a gente tinha com ela, né? E a gente vai falar um pouco sobre como foi essa produção desde o início da ideia, né? Como é que surgiu e toda a dificuldade de entrar no edital e de fazer, né, Su? Começa pelo começo, vamos lá. Começar pelo começo. Então vamos lá. Eu acho que a ideia principal, ela começou. Eu queria fazer algo que fosse correlacionado com eh, uma visão feminina e a música. A minha ideia inicial era essa. Então eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa correlacionada à música e que tenha um cunho feminista, que tenha um cunho de mostrar mais o feminino. E a gente pensando em várias hipóteses, várias coisas do que a gente poderia fazer para colocar no edital, eu lembrei da Gi. E assim, a Gi foi uma pessoa que eu não tive aquele convívio, assim, próximo, de Muito próximo. amiga, muito próximo, mas eu sempre a via, né? Então eu a via nos bares, eu a via nos lugares, ela, assim, tinha uma amizade muito grande com outros amigos nossos, amigos meus, mas eu sempre ficava ali na retaguarda só observando. E aí eu lembrei da Gia, eu falei: "Cara, que figura feminina, que figura forte, que figura resiliente, Representante mesmo, né? que figura de elo", porque ela era um elo entre as pessoas, ela juntava as pessoas, né, pela amizade, pelo companheirismo, pela alegria, pela festa. E aí eu falei: "Cara, eu acho que eu vou fazer alguma coisa correlacionada a Gi". E foi aí que a gente começou a pensar, num cunho mesmo de homenagem para ela, mas que trouxesse essa característica de da importância dela para o cenário musical de Parnaíba, né. Então e qual foi o legado que ela deixou? Qual foi a importância que ela Importância deixou? social dela, da convivência dela com a gente, né? Exatamente. Então, assim, ela tinha essa característica de juntar as pessoas, de ser esse elo, pela amizade E pela inicialmente, alegria, pela né? alegria, porque ela sempre foi assim, Jane é sinônimo de alegria. sempre foi muito alegre, muito divertida, muito brincalhona. E aí ela através disso ela trazia consigo essa parte musical, essa parte artística. E ela também foi muito, assim, importante para a maioria das pessoas, porque ela sempre incentivou muito, principalmente mulheres, a cantar. Então ela puxava uma pessoa, a pessoa com vergonha, ela ia lá, ela pegava e falava: "Não, toma aqui o microfone, vai cantar assim, vai tocar assim". Não tinha, não era uma característica elitizada. Então assim, aparecia um cara que tocava flauta celta no meio do rolê, ela falava: "Sim, suba aqui, toque". Não tinha problema com Não ela, tinha não tinha problema. problema. Então exatamente isso que fez acender essa E só para característica. vocês terem ideia, eu a conheci também na sociedade, porque a gente saía, a gente ia visitar os amigos, ia num bar, alguma coisa, e eu a conheci também dessa forma. E ela me chamou para tocar com ela um dia. Eu fiquei assim, honrado, mas eu nem sou tão bom musicista assim, né? Mas eu fiquei honrado, fiquei muito feliz, e ali eu senti essa energia positiva dela, todo esse engajamento que ela trazia com as pessoas ao redor. Pessoa que nem se conhecia, ela conseguia agregar. Foi muito bacana. E depois disso, uma vez identificado o personagem que vocês queriam fazer, trabalhar e tal, como foi o processo de linkar isso ao edital e começar a produção e fazer? É, foi difícil. Eu acho que a pior parte, assim, inicial é o edital, assim. Porque o edital ele é bem minucioso, a gente tem que ler muito esse edital, a gente tem que, né, ter esse cuidado de entender o que eles querem, de entender o que pode, de entender o que não pode. Eu acho que a parte mais, complicada, na verdade, do edital foi a gente saber que era apenas 15 minutos.
Porque 15 minutos é muito pouco tempo. Ainda mais quando a gente vai Exatamente, homenagear é, alguém ou contar uma história muito longa, né, no é. caso da história de vocês, é muito difícil você conseguir colocar isso em 15 minutos. Mas uma vez passado o edital, foram meses para a gente conseguir escrever, né, esse projeto, colocar ele no papel com os detalhes que eles pedem, e aí foi a hora que a gente começou o processo de produção, ao qual também não é fácil. Não, e eu imagino você ter o contato com familiares, com amigos, né, sempre aquele peso da perda das pessoas, né, e é um contraste, porque você tinha a alegria dela e ao mesmo tempo lidar com a tristeza das pessoas que estavam envolvidas nesse momento do filme, né. Exatamente, tanto que assim, teve algumas pessoas que a gente conversou e que elas falaram: "Olha, não dá, Não conseguiu. não dá". Puxa vida. E lógico, a gente respeitou super, né, a primeira pessoa que a gente conversou foi a família dela, Claro, né, foi a irmã mais próxima, a Bá. E a Bá, lógico, inicialmente, assim, ela já topou logo de cara e falou: "Não, sim, com toda certeza, minha irmã era uma pessoa incrível e eu acho que seria realmente uma homenagem muito grande para ela", os filhos também. Mas os filhos, por exemplo, eles preferiram não se eles tiveram. falar, né. Tá muito recente ainda também, né, vai fazer 2 Eu acho anos que não agora em passa, essa dor agosto. não passa, essa dor não A gente passa. aprende a conviver com a dor, É, né. E a ideia de trazer, assim, durante o percurso de gravação, no início era aquela coisa, né, a ideia muito focada na música, né, na importância dela para o cenário musical da cidade. E aí durante o processo de produção do filme, eu fui conhecendo ela, eu fui conhecendo a Giane durante o filme. Então, assim, essa alegria, essa característica de juntar as pessoas, essa característica de sempre ser muito positiva, de sempre incentivar muito as pessoas, que era uma característica dela, a emoção que eu via das pessoas que às vezes não conseguiam falar, que às vezes não conseguiam se expressar durante a é apresentação, difícil, é muito porque difícil. não é uma atuação dessas pessoas, é uma declaração, né, de uma declaração de amor dessas pessoas. E foi Não deve bem. ter sido fácil, não deve ter sido fácil. E Não foi. depois editar isso ainda, nossa Eu senhora, mesmo chorei horrores. imagino, Durante todo o processo, eu chorei muito, muito mesmo, porque eu fui conhecendo ela durante o documentário, e aí as pessoas foram falando dela, de experiências dela, de coisas que fizeram juntos, a última lembrança. E, cara, isso foi muito forte. Foi muito imagino, forte. E eu imagino. falo para as pessoas que ela não estando aqui mais, né, assim, conosco, né, em plano físico, ainda assim, ela está conseguindo tocar as pessoas, ela está Com conseguindo, com a certeza, história dela, com certeza. ajudar as pessoas, dar força para essas pessoas, inclusive para mim. Eu falo que ela tá me dando um novo recomeço. Eu só faço questão de colocar, porque graças a todo esse processo de edital, da cultura aqui de Santana e do trabalho dos artistas daqui, elas conseguiram eternizar esse momento Giane. Eu achei lindo o título que eles colocaram, Uma Voz Paranaibana. E seja, eternizaram esse momento junto com a família, junto com os amigos. Vocês estão de parabéns, foi muito Muito legal. obrigada, Parabéns Marco. mesmo. E Obrigada. agora, essa segunda fase, né, da exibição, da divulgação e tal, em que como é que está esse processo aí? A gente fez 2 apresentações, né, no final. A gente fez uma apresentação no colégio, no Colasso. Aí eu já não tô lembrando mais. No Colasso, o que eu acho que, assim, o melhor feedback que eu tive do filme em si, foi eu conseguir passar essa mensagem, emocionar as pessoas que não a conheciam. Eu acho que esse foi o ponto crucial que eu consegui olhar e falar: "Certo, eu consegui atingir o meu objetivo". Então eu vi alunos de terceiro colegial chorando, aos prantos, que vieram falar comigo depois, e que não faziam a mínima ideia de quem ela era. Tá vendo só? Como ela era Então, importante sem saber. eu falo Que que é por coisa. isso que ela tá conseguindo tocar as pessoas, e tá conseguindo mudar a vida e o pensamento de pessoas, mesmo não estando aqui. Eu acho que esse é o ponto crucial, assim, o ponto chave do documentário. Assim como a mim, né, assim como ela tá me dando um novo recomeço com esse filme, ela também está dando recomeços e fazendo a galera mais nova pensar, né, refletir, falar: "Cara, o que que eu vou deixar de legado?", sabe. "Poxa, mas eu gosto muito de arte, como que eu vou começar?".
Começa na rua, começa Né? fazendo um sarau, Né? puxa um violão, Participando, puxa um amigo, senta ali, faz um som, vai chegar, as pessoas vão chegando, as pessoas vão se agregando, que era exatamente o que ela fazia. Ah, mas não tem para onde ir, não tem festa? Tudo bem. Ela pegava um violão, pegava um amigo dela, sentava lá na praça e começava ali. Ali Quando mesmo. você via, tinha 70, 80 pessoas em É, volta. é, Então, e a fomentação da cultura é isso, a é. cultura é isso. Então, trazer essa reflexão para os alunos, por exemplo, foi incrível. Além da apresentação na arena de eventos que a gente fez também, agora recentemente, no dia 19, que aí já foram, né, familiares, amigos, né, pessoas. Foi aberto ao público, a gente divulgou, a gente tem um Instagram, galera. Vamos divulgar sim, vai estar no Instagram. final, vai estar no final. Tem um Instagram que chama O Som do Silêncio, que é só partes do filme, então tem o making of de como a gente fez, aonde a gente gravou, as pessoas que foram entrevistadas, as cenas que a gente fez, os bastidores disso, de como a gente produziu tudo isso. E a gente vai continuar postando homenagens para ela lá, vídeos dela cantando, vídeos dela com os amigos. A ideia é a gente criar esse canal, eh, e deixar esse canal como um canal de lembrança mesmo, para quem quiser conhecer, para quem quiser saber um pouco mais de como ela foi, quem ela foi, a gente tem esse canal aberto lá. E aí agora ele está disponível no YouTube, né? A gente deixou ele disponível, a gente está divulgando, a gente está pedindo para o pessoal compartilhar. Mas assim, mesmo em pouco tempo, assim, as pessoas estão trazendo um feedback muito positivo. Eles estão gostando muito mesmo quem não a conheceu. Eu acho que esse é o Exatamente, ponto porque não é principal. só o feedback inicial. Com o passar do tempo, outras pessoas vão vendo, e quando ela comentou sobre os jovens de começarem a participar disso, começa bem simples e as pessoas vão evoluindo, isso desperta o interesse por um instrumento, desperta o interesse por cantar, por conhecer as músicas, por conhecer aquilo que está sendo cantado por todo mundo, né? Esse iniciar dos jovens, a Giane era especialista em fazer isso. E eu fiquei muito feliz quando vocês eternizaram esse momento Giane aqui em Santana de Parnaíba. Estou muito feliz, parabéns, que Obrigada, tenham aí Baca. todos os resultados positivos imagináveis para o seu filme, viu? Muito obrigada, Parabéns. Baca. Obrigada mesmo. Queria agradecer, lógico, a família, em primeiro lugar, a minha equipe que estava comigo, ao Baca por estar me dando esse espaço para a gente poder falar sobre isso, para a gente poder divulgar esse filme também. Eu espero que quem não assistiu assista. E se vocês tiverem algo para falar sobre, estarei de peito aberto para receber, né, esse comentário, essa conversa. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre ela também. E acho que é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Deixa eu agradecer agora pessoalmente aqui a Suzane, também por ter escolhido esse espaço, criar e gravar para falar do filme dela. Muito obrigado pela honra, viu? Imagina. E continuamos aqui as ordens, vocês que fizeram os projetos, venham contar como foi e ajuda na divulgação. Estamos todos juntos nas artes. Um abraço, tudo de bom.